A gente muda de assunto para falar sobre. Não é bem mudar de assunto, né? É uma nova variante que foi identificada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e é chamada variante MU, que vem sendo monitorada pela OMS à medida que casos surgem no mundo. Vão surgindo os casos, a OMS vai monitorando. E essa é a quinta variante de interesse do coronavírus, atualmente monitorada pela Organização Mundial de Saúde. Essa nova cepa já tem 2 casos confirmados aqui no Amazonas. E para esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto, a gente convidou o pesquisador, vice-diretor de Pesquisa e Inovação do Instituto Leônidas e Maria Deane, Felipe Naveca. Bom dia, pesquisador Felipe Naveca. Como vai o senhor? Olá, muito bom dia, vou bem. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Muito obrigado por aceitar também o nosso convite. A gente imagina que o seu dia não tá muito fácil, não, com muito trabalho também. Mas, pesquisador, onde é que essa variante surgiu e se o nome dela é MU mesmo, ou MU? Como é que é isso? O nome é Mu, ou também tem a pronúncia Mi. Ela é uma, de alguns meses a OMS tem adotado as gregas, né, para identificar as variantes. Essa daí é a mesma variante B.1.621. Ela surgiu inicialmente na Colômbia, mas hoje a gente já tem em torno de 50 países onde ela já foi identificada, e por conta disso, por conta desse aumento em alguns países, ela subiu de nível dentro desse monitoramento da OMS, passando a ser uma variante de interesse. Não é o mesmo nível da Delta e da Gama, por exemplo, que são variantes de preocupação, mas ela já nos coloca no radar para ficar atento sobre em relação aos casos causados por essa variante. E essa atenção que os senhores estão aí destinando é porque essa variante também é muito perigosa? Ela tem algumas mutações que já foram variantes, inclusive na gama nossa. Então, algumas dessas mutações foram associadas com uma diminuição da resposta frente aos anticorpos e também com uma facilitação da transmissão. Então, todas as vezes que nós identificamos alguma variante que tenham essas mutações, ela já entra num alerta global. Então, por isso que é importante esse trabalho da vigilância genômica, porque a gente consegue antecipar se uma variante merece uma atenção maior por conta das mutações que ela carrega. Agora, pesquisador, em comparação, eu preciso insistir nessa pergunta com o senhor. Assim, em comparação com aquela variante Delta, essa variante Mi ou Mu ou MU, ela oferece mais perigo? Está equilibrado? Como é que é isso? Não, se nós analisarmos os dados hoje, mundialmente, essa variante ela tem uma prevalência menor do que 0,5%, enquanto a Delta tem 30% no mundo inteiro. Mas o fato dela ter aumentado o número de casos, a detecção, né, em países diferentes, fez com que esse alerta fosse dado, até de uma maneira preventiva, para que a gente não seja pego de surpresa, então passa-se a monitorar mais de perto essa variante. No Brasil, a gente tem 11 genomas detectados até agora, 11 amostras foram positivas e os genomas foram publicados. Então, com esses dois, agora passa para 13. 13. Puxa. Uhum. Bem, ela foi identificada na Colômbia, mas o senhor já disse que tem casos aqui no Amazonas, né? Capital? Não, esses casos foram identificados em Tabatinga através de um projeto que nós fizemos de vigilância nas fronteiras. Nós fomos até lá justamente para aumentar essa amostragem da região do Alto Solimões. Então, em parceria com a FVS, com a Prefeitura de Tabatinga, nós colocamos um posto de testagem no Porto de Tabatinga e nós testamos tanto brasileiros, quanto peruanos, quanto colombianos que circulavam naquela região. Entre os casos positivos que nós detectamos lá e alertamos as autoridades de vigilância de Tabatinga, nós tivemos esses dois que depois foram confirmados no sequenciamento aqui no laboratório como essa variante.
Além deles, os outros que foram confirmados é da variante Gama, que ainda é a predominante aqui no Amazonas. Bom, pesquisador, como é que é feito esse diagnóstico para chegar a essa situação? O diagnóstico para saber se a pessoa é portadora ou não do SARS-CoV-2 pode ser feito de diferentes maneiras. Uma delas é o teste rápido de antígeno. Esse é um teste que diz que o vírus no teu material, normalmente utilizado é o material de nasofaringe, né? Como se fosse um cotonete no nariz Sim. e na garganta, e aí ele detecta a presença de proteínas do vírus. O outro teste, que é o teste padrão ouro, que a gente chama, é o teste de RT-PCR, é coletado da mesma maneira, só que é feito um teste em laboratório com amplificação do material genético. Esse teste é mais sensível, mas ele demanda mais infraestrutura. Então, por isso que o teste rápido de antígeno também é uma boa alternativa quando você está fazendo, por exemplo, esse trabalho em campo, como nós fizemos em Tabatinga. E aí, depois desses casos que são positivos, confirmados como Covid, eles seguem para o laboratório para uma outra etapa, que é o sequenciamento genético. Nessa etapa, nós retiramos todo o material genético da amostra e amplificamos especificamente o material do vírus. Isso entra num equipamento chamado sequenciador e ele lê cada uma das bases do material genético, aquelas bases que a gente aprende na escola de AT, CG. E uma vez que você lê isso, ele faz como se fosse um quebra-cabeças e a gente usa programas de bioinformática para remontar essa sequência. E aí, quando isso está finalizado, você compara com a base de dados e aí consegue identificar se é gama, se é delta, se é mi, ou E se é qual, qualquer outro. e qual o tempo para chegar a essa identificação, a certeza da identificação? Passa sobre esse tempo todo aí. Para chegar na variante que foi encontrada, passa por todas essas etapas. Por isso que não é imediato igual o resultado do teste rápido de antígeno que a gente consegue dar em 20 minutos. Entendi. Mas esses dados são importantes para poder monitorar o que está circulando em cada região. Bom, doutor, assim, intensificar barreiras sanitárias na região da nossa fronteira, nós temos aqui a tríplice fronteira, né? Seria, na opinião do senhor, uma forma eficaz de controlar a circulação dessa variante nova? Eu acho que não seria o caso agora, porque esses casos já são de moradores de Tabatinga. O que precisa ser feito é qualquer caso positivo, a gente fazer o que a gente chama de rastreamento de contato. Você identificou um caso positivo, você isola aquela pessoa e testa todas as pessoas que tiveram contato. Isso independente de saber qual é a variante. Uhum. E aí, uma vez, depois disso, você vai para o laboratório, identifica a variante, mas já quebrou a cadeia de transmissão. Isso é o ponto mais importante para conter qualquer que seja a variante circulando. Eu estou lendo que atrás do senhor, mas tem uma porção de palavras aí, diagnóstico molecular, inovação, filogenômica, vírus aí, respiratório. O senhor deve estar no seu local de trabalho já, é isso? Isso, essa é a minha sala. E Uhum. quando o senhor chega aí, tem SARS-CoV-2, tem chikungunya, maiara, alguma coisa que não dá para ler direito. Meu Deus do céu, essas doenças todas elas já tinham há muito tempo, são novas. A Covid a gente sabe que ela é recente, né? A Covid é recente, todas as outras já são conhecidas há muitos anos, mas a gente tem que estar cada vez estudando mais para poder responder melhor. Um exemplo bom de falar é o vírus Zika, né, que há poucos anos atrás também foi motivo de muita atenção e era conhecido desde a década de 40. Então, só que ele não tinha causado grandes problemas durante várias décadas, até que entre 2013 e 2015 começa a aumentar os casos, e aí chegou o que a gente viu aqui no Brasil em 2016, 17, né? 15, 16. Então, eu acho que é importante a gente ir acompanhando esses patógenos, principalmente os patógenos virais, porque eles podem, hoje, não ser algo importante, mas depois de alguns anos podem vir a ser um problema de saúde pública, a gente entender o quanto mais cedo para poder enfrentar melhor o problema. Pois é, e aí tem aquela situação, a vacina já está aí, as vacinas estão aí, daí surge uma nova variante. E como é que fica a vacina nesse caso? Pode combater essa nova variante? Já se tem a resposta para isso? Todos os dados até hoje apontam que nenhuma variante, nem mesmo as mais
tiveram mais impacto para nós, como a Gama e a Delta, escapam das vacinas. Em que a gente tem algumas pessoas, mesmo após a segunda dose da vacina ou a dose única da Janssen, podem ser infectadas, mas a chance de desenvolver uma forma grave da doença é muito menor. E essas que acabam desenvolvendo, normalmente, são pessoas que têm alguma comorbidade, como diabetes, por exemplo. Mas é fundamental a população se vacinar, porque a gente está vendo essa queda no número de casos graves, principalmente, é função do avanço da vacinação. Então, e ainda bem que nós conseguimos ter vacinas tão rapidamente, porque senão a nossa situação frente à Covid seria muito pior do que nós vivemos hoje. Aqui no Amazonas a gente falou até um certo tempo sobre a variante Gama. E eu pergunto ao senhor, qual é essa variante Gama que está aqui no Amazonas? A Gama foi inicialmente conhecida como P1, né? Depois a OMS passou a usar essa nomenclatura com as letras gregas. A Gama, ela surge em dezembro, aqui no Amazonas, e foi a responsável pelo aquele aumento de casos no final de dezembro, início de janeiro, muito grande que nós vivemos aqui, né? Então, a segunda onda da doença no Amazonas foi praticamente toda causada por casos dessa variante. E até hoje ela é a que predomina no estado. Apesar dos números estarem caindo, ainda é a variante que predomina no estado, mas já com, vamos dizer assim, com descendentes, né? Não é exatamente a mesma gama do início. O vírus sofreu evolução ao longo desse tempo, no sentido de tentar permanecer circulando. E aí nós temos hoje uma gama de segunda geração, mas que mesmo ela, com todas as mutações que ela passou, continua caindo os casos. Isso é muito bom, no sentido que mostra que a imunidade está sendo capaz de conter mesmo essa segunda geração da gama. Bem, já na segunda geração da Gama, né? E é importante que o senhor falou também que, disse, ó, independente de qualquer situação de nova variante que surja, é importante a vacinação das pessoas, né? Que elas podem sim ficar imunizadas ali e aqui e acolá algum caso. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor, pesquisador da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca. Ainda há pouco eu falei sobre a sua participação e eu citei o nome de um local aqui que eu estou ainda com isso é Maria Deane, Instituto Leônidas e Deane. É essa mesma pronúncia, Maria Deane? A pronúncia é Dini, Maria Dini, Dini. Leônidas e Maria Dini. Maria Deane, está Eles escrito. eram um casal de Ah, pesquisadores da Fiocruz, né, que trabalharam muito aqui na região amazônica, principalmente na parte de parasitologia, com malária, leishmaniose. E aí o instituto tem o nome do casal em homenagem. É o único instituto da Fiocruz que tem o nome de um casal como homenagem. poxa, Instituto Leônidas e Maria Dini. Está escrito Deane, Isso. mas a pronúncia é Dini. Muito obrigado, inclusive, por Isso. essa informação que o senhor me dá agora. Um grande abraço ao senhor, até uma próxima participação, que esses números aí continuem caindo, esses números da doença e da vacinação continuem aumentando. Obrigado ao Exatamente. senhor Felipe Naveca e tenhamos todos um excelente dia hoje.